Olá, aqui Joadir, novamente com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia, na série O Gigante da Galileia. Hoje eu trago o vídeo número 53, vou falar da infância, adolescência e juventude de Jesus Cristo, num resumo bem rápido aí. Então, no ano 8, o anjo aparece lá para Isabel e aparece também para a mãe de Jesus. E como eu já falei isso várias vezes, né? Daquela mensagem. E no dia 21 de agosto do ano menos 7, ou seja, 7 antes de Cristo, antes da nossa era, Jesus Cristo nasce. E em 25 de março, João tinha nascido. E Jesus é cinco meses mais novo do que João, o Batista. Sobre o nascimento de Jesus eu já falei. E no ano 6, Herodes manda matar os meninos a partir de 2 anos, de 2 anos para baixo. E nessa covardia, nessa perseguição, eles são mortos 16 meninos. Então a família foge para o Egito, né? No ano menos 4, eles embarcam numa viagem marítima para o porto de Jopa. E foi a primeira viagem que Jesus fez, viagem marítima que Jesus fez. Ele tinha completado 3 anos. No ano menos 3, na madrugada de 2 de abril, nasce Tiago. No ano menos 2, na noite de 11 de julho, nasce Miriam. Em 21 de agosto, né, quando ele faz seu 5º aniversário, ele passa a depender estritamente dos ensinamentos do pai. Né? Tem que ficar colado ao pai para aprender tudo, que é o pai que dava os ensinamentos, tanto religiosos quanto de trabalho e tal. E o pai tinha essa obrigação, segundo a tradição, segundo a lei judaica e tal. E Jesus acompanha seu pai em muitas de suas viagens, né, de negócios pela região e tal. E vai aprendendo tudo que ele pode com o pai dele. Ano 1 da nossa era, 16 de março, nasce o 4º filho, José. Ano 2 da nossa era, o bom desempenho de Jesus na escola lhe vale uma licença. Folgar 1 em 4 semanas. E o menino dedica suas férias à pesca às margens do Iam. Naquele mesmo ano, 2 da nossa era, aparece lá em Nazaré um misterioso professor de matemática, um sábio, né? Que inicia Jesus no mundo dos números, principalmente da Cabala, principalmente, né? Daquela numeração da Cabala e tal. Ele aprendia grego e ele tinha uma facilidade muito grande de aprender essas coisas. Então, sempre que podia, os pais colocavam ele à frente de alguém que pudesse ensiná-lo. Ele era muito curioso, sempre foi muito curioso. E assim é retratado isso, todo esse conhecimento que é nos passado, que é passado para nós no Diário do Americano. É porque ele fez várias reuniões com a família, depois da morte de Jesus, e às vezes reunidos, a mãe e alguns filhos, né, irmãos de Jesus e tal, eles conversavam, ele passava horas conversando, e ele sempre procurando as informações que interessavam a ele. E assim nós temos hoje toda essa informação que ele passou para o diário. E o J.J. Benítez, o escritor, passou para nós nesse livro, né? Na saga Operação Cavalo de Troia. Jesus tem a enfermidade habituais da infância, né? Ele sofria as coisas que a gente sofria normalmente, né? Aqui ele não menciona as doenças, mas quando ele fala que é a doença normal da infância, eu acredito que sarampo, essas coisas todas, entendeu? Pelo menos no nosso século, né?
prestes a completar 10 anos, a corpulência física e a agilidade mental de Jesus o tornam chefe de um grupo de amigos. Então ele, por ser maior do que os outros, né? Isso já foi dito várias vezes, ele jovem já se destacava, né? Pela inteligência, pela altura, pela corpulência, etc. Ano 5 da nossa era, 24 de junho, nasce Judas. Ano 6, Jesus começa a se posicionar como uma pessoa diferente daquilo que a mãe espera dele. Ou seja, para a mãe de Jesus Cristo, aquela mensagem que o anjo Gabriel, ela não entendeu. Nem ela, nem ninguém. Principalmente ela. Porque ela que recebeu a mensagem. Então ela não conseguia entender, e ela perseguiu Jesus várias vezes. Às vezes tiveram várias discussões, que eu não vou citar aqui, sobre isso. Porque ele não queria ser um político guerreiro. Ele não queria ser nada disso. A missão dele era outra. A missão dele era para pregar o amor. Então isso ia contra o entendimento da mãe dele. Que achava que ele tinha que ser o Messias, o libertador, mas libertador na força, na guerra, entendeu? Tomando conta, assim como à frente, como os zelotes, né? Como Barrabás, etc. E não era isso que ele queria. Não era isso a missão dele. E ele, às vezes, ficava triste com aquilo que ele fazia. Ele não discutia com ninguém. Quando começavam essas discussões, foram várias, não vou citar, né? Foram várias, ele saía para o morro, para as montanhas, se isolava, sempre ele fazia isso. Então, no ano 6 começa essas coisas, porque ele começa a crescer, começa a ter um entendimento e começa a perceber que a missão dele é outra. E contraria aí as pessoas que esperavam dele uma coisa diferente. No ano 7, Jesus entra na adolescência. Sua voz e seu corpo se modificam. Na noite do domingo do ano 7, né, nasce Amós. 9 de janeiro, nasce Amós. Em fevereiro do ano 7, o esplêndido jovem supera o seu abatimento. Né? Ele ficou muito abatido com as discussões, porque queriam que ele fosse uma coisa que ele não queria ser. Resolve, por enquanto, conjugar as férreas crenças de seus maiores com o secreto projeto que continuava a germinar. Então ele manteve secretamente aquela vontade dele de iluminar a humanidade. Essa era a missão dele e essa era a vontade dele. Nesse mesmo ano 7, ele recebe, no início de abril, o diploma de conclusão do curso superior que ele fazia. Aqui diz que no dia 8 de abril, um anjo aparece diante de Jesus e lhe diz: chegou a hora, já é o momento de começar a ocupar-te dos assuntos de teu pai. Isso está relacionado aqui na página 167 do volume 4 de Operação Cavalo de Troia. Em 18 de abril, ele fala pela primeira vez diante dos rabinos. Ele impressiona sempre. Ele falava com uma sabedoria muito grande, sempre. Ele impressiona todo mundo. E começa a se criar uma inveja daquele garoto, entendeu? Ano 8, diz aqui o cientista, o jovem Jesus converte-se em um homem de grande beleza. Continuou trabalhando com o pai, estudando e tal. Dia 21 de agosto ele completa 14 anos.
Mas na manhã do dia 25 de setembro do ano 8, o pai dele morre. Cai lá de uma altura, já falei sobre isso também. Então, abate muito a família toda, né? Então, ele com 14 anos, perde o pai. A mãe dele fica viúva com aquele monte de filho, né? Tinha 8 filhos, estava esperando a Ruth, né? Estava grávida de Ruth. E a situação fica complicada, porque o chefe da família era José, que trabalhava pra caramba. Ele morreu trabalhando, né? Caiu de uma altura muito grande do edifício que ele estava construindo, né? De madeira e tal. Caiu e morreu. Já falamos disso várias vezes. Então, o que acontece? Aí Jesus tem que assumir aquela responsabilidade com 14 anos. E ele começa, então, a colocar em prática tudo que ele aprendeu do Pai. E Jesus Cristo passou por várias profissões, por vários ensinamentos, por várias coisas que foi obrigado a fazer. E isso não é relatado na Bíblia, né? Não é relatado essa parte que fica aí oculta, né? Por motivo até de ou desconhecimento ou falta de tempo, né? Dos evangelistas e tal. Então, eu relacionei aqui algumas coisas que ele fez. Basicamente, Jesus Cristo foi carpinteiro, né? Aprendeu tudo com o pai, né? O pai era carpinteiro, era construtor e tal. E ele seguiu o pai a partir dos 5 anos, como já foi dito aqui. E ele foi aprendendo tudo com o pai. O pai foi ensinando tudo. É uma coisa da raça judia, né? Os judeus, eles botam os filhos sempre no caminho que eles querem que sigam, né? E não foi diferente com Jesus Cristo. Então ele foi artesão. Ele o trabalho de carpinteiro dele não era uma coisa comum. Ele fazia canga para os animais, com esmero, né? Construía ferramentas. Então, segundo o cientista, coisas assim, bem necessárias naquela época, né? Por exemplo, canga para os animais, arados, né? Ele construía tudo isso de madeira e tal. E com muito esmero. Foi ferramenteiro, né? Fabricava ferramentas e tal. Foi comerciante. Ele foi dono de um armazém. Nesse armazém, onde ele aprendeu muitos dialetos, porque aquelas pessoas das caravanas chegavam ali, nesse armazém ele tinha tanto ferramentas, como também víveres, né? Comida, alimentos para aquelas pessoas, e vendia para vender tudo aquilo. E também via pessoas de vários locais. O grego era a segunda língua, né? Então ele aprendeu muito grego com essas pessoas que chegavam ali. Todo mundo falava aramaico, era a língua deles. Então essas pessoas tinham que saber o aramaico e também o grego. E muitos dialetos, né? Esse era o grego estrangeiro. Então os caras chegavam ali e falavam grego e também dialeto. E com isso Jesus Cristo aprendeu muito com esse pessoal, com essas pessoas das caravanas que vinham para o armazém dele para se abastecerem de alimentos e de ferramentas, de algum conserto e tal. Foi pescador e foi fabricante de barcos. Ele trabalhou muito com a família do João Evangelista, chamado de o pai Zebedeu, o velho Zebedeu, né? Pai de João, de Tiago e de Davi Zebedeu. Ele trabalhou muito com esse grupo e construiu muitos barcos, né, e tal. E no futuro ele constrói inclusive um iate, um barco, né, para um sheik, que a gente fala isso no final. Eu falo isso em outro vídeo e tal. Então ele trabalhou, construiu, ganhou dinheiro, como todo judeu sabe ganhar dinheiro, ele também não era diferente. E assim ele conseguiu manter a família relativamente equilibrada.
a família ia crescendo e o Tiago, né, o filho mais velho, né, o irmão mais velho dele, também começou a ajudá-lo e tal, e assim eles seguiram. Basicamente era isso. Eu queria passar resumidamente, né? O texto é grande, mas resumidamente passar isso sobre esse tempo de Jesus, que é oculto, que a gente não tem esse conhecimento na Bíblia, né? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece, que são seus contatos, e ative a sineta e se inscreva no canal. O próximo vídeo vou falar sobre o batismo de Jesus. Então não perca, ative a sineta, se inscreva no vídeo, no canal, para que você não perca esse momento. No momento em que eu publico o vídeo, você é avisado, o YouTube te avisa. Muito obrigado pela sua atenção.